Oi gente, bem-vindo a mais uma aula no meu canal. Eu sou a Giz e hoje eu vou ensinar para vocês multiplicação e divisão com radicais. Você tem dúvida e quer aprender? Então vem comigo! Bom, gente, então agora nós vamos fazer a multiplicação de radicais de mesmo índice. Isso aí, mesmo índice, tá bom? Mas antes de nós resolvermos isso daqui, vou pedir uma coisa para você. Se inscreve aí no meu canal e deixa um joinha aí nessa aula. Agora sim, nós vamos resolver. Então vamos lá. Olha, veja que aqui eu tenho índices iguais. Então na multiplicação de radicais, não precisa ser igual lá na adição e na subtração, em que o índice tinha que ser igual e o radicando tinha que ser igual, ou seja, eu tinha que ter radicais semelhantes. Aqui é mais simples, aqui basta apenas que o índice esteja ok. Se o índice estiver ok, eu opero normalmente com o radicando. Então veja bem, aqui índice está ok, índice está ok. Então o que eu vou fazer? Repito o radical com o seu índice e eu vou multiplicar os dois radicandos. Você lembra da aula de propriedades das raízes? Então olha aqui, lembra que eu tinha um produto de dois radicais? Como eles estão separados cada um no seu radical, eu posso escrever os dois juntos em um radical só. Então aqui eu poderia escrever 5 vezes o 25, que seria então a raiz cúbica de 5 vezes o 25 dá 125, certo? Então, ou você já poderia ter feito direto aqui, ó. 5 vezes 25 já chegaria ali direto, tá? Não precisaria escrever esse passo aqui, mas tudo bem. Estou escrevendo para você entender perfeitamente como resolve. Agora, como que eu encontro qual é a raiz cúbica de 125? Nós vamos fazer uma fatoração. Então, vamos lá. O raiz cúbica de 125... vai dar por quanto aqui, gente? Vai dar por 5. Raiz dá 25, daí dá por 5 que dá 5 e por 5 que dá 1. Observem que eu tenho aqui índice 3, quer dizer que eu vou agrupar de 3 em 3. Então, ó, aqui eu faço um grupo, então ficaria assim, ó, raiz cúbica de 5 elevado a 3, que é o que eu obtive aqui na decomposição. E aí, lembra daquele procedimento que nós fazíamos? Se o índice e o expoente estão iguais, o radicando é libertado do seu radical. Então, eu tenho que essa multiplicação aqui resultou em 5 inteiros, beleza? Vamos fazer o próximo exemplo agora. Olha bem, primeira coisa que eu devo olhar é o índice. Os índices estão iguais? Índice está ok. Radicando agora não precisa mais estar ok, né? Então, o que acontece aqui? Então, como eu disse para você, eu posso escrever os dois que estão separados, cada um no seu radical, posso escrever em um radical só. Então, ficaria 18 vezes 6. Eu esqueci de pôr o sinal de igual aqui, né, gente? Ninguém falou nada aí pra mim, hein? 18 vezes 6, aqui eu teria, então, 108. Então, eu teria a raiz cúbica de 108. Como eu faço para encontrar a raiz cúbica de 108? Eu faço a decomposição do 108. 108, aqui como é par, vai dar para dividir por 2. 108 por 2 dá 54. Aí eu divido por 2, que é par ainda, dá 27. Agora 27 já não dá mais por 2, porque não é par. Então vai dar pelo primo 3. Dá 9, por 3 dá 13 e por 3 dá 1. Então, agora aqui, de novo, raiz cúbica, o que eu tenho que fazer? Agrupar de 3 em 3. Epa, aqui não dá um grupo, então deixa pra lá, vai dar o grupo aqui. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 2 vezes 3 elevado a 3. Observem aqui agora, gente. Quem é que vai ser libertado do radical? Somente esse 3 aqui, porque o expoente dele está igual ao índice. Então, ele vai sair fora, vai ficar 3 e a raiz vai permanecer. Raiz cúbica de 2 ao quadrado, e 2 ao quadrado é 4. Então, aqui eu encontrei a resposta
da minha multiplicação desses dois radicais. Acabei aqui, ok? Passamos então agora para o próximo exemplo. Vamos lá? Agora vamos fazer esse outro exemplo aqui. Observe o índice. Os índices estão iguais? Índice está ok? Ó, quando não tem ninguém, você se lembra que é índice 2, então tá ok. Então o que eu devo fazer? Eu faço a multiplicação dos radicandos. Eu preciso escrever todos eles num radical só, todos os radicandos num radical só? Aí esse procedimento é você que escolhe. Você pode deixar escrito aqui, como bem você já poderia sair multiplicando direto, tá bom? Então aqui daria 2 vezes 10, 20, 20 vezes 15, 300. E agora, eu paro com a resposta aqui ou eu termino fazendo a decomposição? 300 é o número que dá para realizar a decomposição dele, né? Então vamos fazer. Decomposição do número 300. Vai dar então aqui por 2, que dá 150, por 2, que dá 75, por 3 dá 25, dá por 5, que dá 5, e 5 que vai dar 1. Como aqui é raiz quadrada, eu posso agrupar de 2 em 2. Então, eu agrupo esse com esse com esse. Então, a minha raiz quadrada de 300 é a mesma coisa que 2 elevado a 2 vezes 3 vezes 5 elevado a 2. E agora, olha o sinal de igual que eu deixei para trás de novo. O que eu posso fazer aqui agora? Eu vou extrair os fatores do radicando. Quem pode ser libertado? Esse 2, já que o seu expoente é igual ao índice. E esse 5, já que o seu expoente é igual ao índice. E lembrando que eles saem multiplicando, tá? Então, agora eu posso multiplicar 2 vezes 5, que dá 10. Então, ficaria como resposta 10 raiz quadrada de 3. Ok? E aqui agora, por último, vamos fazer a área. Eu quero aqui, gente, a área desse retângulo. Para eu fazer a área, eu preciso multiplicar, então, os dois lados. Ficaria raiz quadrada de 108 multiplicada por raiz quadrada de 75. Posso multiplicar isso daqui? Posso, porque aqui é índice 2, aqui é índice 2. O índice tá ok. Então, aqui você tem dois caminhos a seguir. Ou você fatora cada um deles primeiro, ou você já multiplica e fatora no final. Fatora faz a decomposição. Eu vou fazer a decomposição já antes. Então, olha o que vai acontecer. A decomposição do 108 dá por 2, que dá 54, por 2 dá 27, por 3 dá 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1. Então, aqui vai ficar raiz quadrada do grupo de 2 em 2. Então, do 108 vai ficar 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3, certo? Vezes, agora eu vou fazer a decomposição do 75. 75 dá por 3, que é 25, por 5, que é 5, por 5, que é 1. A grupo de 2 em 2 vai ficar que é 3 vezes 5 ao quadrado. Muito bem. E agora, o que eu devo fazer, então? Vou fazer a extração do radicando. Então, aqui, esse 2 que tem o índice igual, o expoente igual ao índice, ele vai sair. Então, aqui fora vai ficar 2. Esse 3 também sai. E o outro 3 permanece preso. Vezes, agora aqui, o 5 vai sair, né? Então, vamos colocar o 5 aqui fora. E a raiz quadrada de 3 aqui dentro. Beleza? E agora, gente, o que eu devo fazer, então? O índice tá ok? Índice tá ok, então eu posso multiplicar os radicais e eu vou multiplicar os números que estão aqui, né? Então vai ficar 6 raiz quadrada de 3 vezes 5 raiz quadrada de 3. Então agora, nesse caso, eu multiplico número com número, radical com radical, já que o índice tá ok. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou fazer 6 vezes 5, que vai ser 30. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá o quê? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E quanto que é a raiz de 9, gente? A raiz de 9 é 3 mesmo. Então, aqui ficaria 30 vezes 3, que daria 90. Como a minha unidade de medida aqui é centímetros, a área ficaria centímetros quadrados. Ok? Então, aqui eu fiz o exemplo de aplicação mesmo na área.
utilizando a raiz com índices iguais. Vamos passar agora para exemplos de divisão com índices iguais. Vamos lá? Bom, gente, agora eu trouxe então aqui exemplos de divisão de radicais com índices iguais. Então, o que eu devo fazer? Primeira coisa, eu tenho que olhar o índice. Os índices estão iguais? Os índices estão iguais, ou seja, o índice está ok. Então, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever o radical e já posso fazer a divisão dos dois radicandos. Você poderia, então, aqui pela propriedade das raízes, como eles estão separados, você poderia escrever juntos. Então, aqui ficaria a raiz quadrada de 6 dividido por 3. Eu posso escrever assim na forma de uma fração, ou eu poderia escrever assim, ó, 6 dividido por 3. Você que escolhe, tá bom? Então, o que? 6 dividido em 3 vai dar 2. Então, aqui eu teria a raiz quadrada de 2, certo? E você poderia ter feito direto já se você quisesse, não precisava passar por esse procedimento. Olha aqui, então nós vamos fazer direto essa daqui. Índice tá ok? Índice tá ok. Então, o que eu vou fazer? Vou dividir os radicandos. 24 dividido por 6 vai dar 4. E a raiz quadrada de 4, você sabe que ela é exata. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2. Cheguei numa resposta de número inteiro, tá? Olha o sinal de igual, né, gente? Muito bem. Aqui, posso fazer direto já? 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 dá 5. Ah, esqueci de olhar o índice. Ufa, sorte que já estavam todos iguais, né? Então, poderia ter feito a divisão mesmo. Mantenho o índice, que é 3, e faço a divisão do radicando. 10 por 2. 10 por 2 dá 5. Pronto, encontrei a resposta. Olha que simples, né, a divisão. E agora aqui, índice tá ok, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir raiz quadrada de 120 por raiz quadrada de 3. 120 dividido por 3 dá 40. Então, aqui eu cheguei que a resposta é a raiz quadrada de 40. Mas veja aqui uma coisa, o 40 é o número que eu posso realizar a decomposição. Então, vamos fazer aqui a decomposição do 40. Dá por 2, que dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Como aqui eu tenho raiz quadrada, eu vou agrupar de 2 em 2. Então, a raiz quadrada de 40 é a mesma coisa que 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 5. Aí, agora eu realizo a extração do fator do radical. Quem vai sair? Sai esse 2, ele vai ser libertado. Então, fica 2, raiz quadrada de 2 vezes 5 dá 10. Aí, realizei a divisão e, no fim, eu fiz a decomposição para chegar no valor da forma decomposta da raiz quadrada ali, ok? Agora nós vamos fazer exemplos em que existe a multiplicação e a divisão e os índices são diferentes agora. Então, vamos lá! Bom, gente, então agora eu trouxe para vocês exemplos de multiplicação agora com índices diferentes. Então, agora eu vou ter que fazer um procedimento para deixar esses índices iguais, porque na multiplicação de radicais eu posso fazer quando os índices estejam iguais. Então, para eu chegar aqui no índice 2 e no índice 3, há um índice comum a eles, 2, eu preciso fazer o MMC. Para você que não assistiu essa aula de MMC ou que se esqueceu, eu deixo aqui o vídeo para você, você acessa, lembra todo o conteúdo de MMC e volta para fazer a multiplicação de radicais com índices diferentes. Então, o que eu vou fazer agora? Então, eu sei que o MMC de 2 e 3 é o 6. Então, eu vou escrever um novo radical com índice 6. Permaneço os seus radicandos. Muito bem. Agora, eu tenho que fazer aquele processo lá que eu expliquei na aula das propriedades das raízes. Eu posso multiplicar o índice e o expoente aqui, que no caso aqui não tem ninguém, é 1. Eu posso multiplicar pelo mesmo número, tanto o índice quanto o expoente. Quem vai ser esse número que eu vou multiplicar então? Olha, de 2 para eu ter virado o índice 6, quer dizer que eu tive que multiplicar por 3.
Então, esse 1 também vai ser multiplicado por 3. Logo, aqui eu vou ter expoente 3, certo? Desse índice 3 ter virado o índice 6, quer dizer que eu multipliquei aqui por 2. 3 vezes 2, 6. Então, aqui também eu multiplico por 2. 2 vezes 2, índice 4. Olha lá, gente, o que aconteceu agora. Os dois índices estão iguais. Então, quer dizer que agora eu posso fazer a multiplicação. Então, como que ficaria a minha multiplicação aqui? Índice 6, aí ficaria 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado à quarta. Olha que mais uma vez eu utilizei a propriedade das raízes. Aqueles dois que estavam sendo multiplicados cada um no seu radical, eu juntei num radical só, beleza? E aqui, o que eu posso fazer agora? Eu posso, aqui então, 2 elevado a 3 significa que são 3 fatores 2. 3 fatores 2. Então, eu vou escrever assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2. E 2 elevado a 4 é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E aqui é índice 6. Você se lembra, então, da extração do radical? Do fator do radical? Eu preciso que o expoente do meu radicando seja igual ao índice. Então, aqui, para eu tornar esses fatores escritos na forma de uma potência, eu preciso que ela seja expoente 6 para poder extrair, porque o índice também é 6. Então, aqui ficaria raiz sexta de 2. Olha aqui quanto que eu vou pegar, ó. 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esses fatores aqui vão virar 2 elevado a 6 vezes o outro 2 que sobrou. Quem que eu posso extrair agora do meu radical? O fator 2, né? Porque o seu expoente está igual ao índice. Então, esse fator 2 sai do radicando, ele vira 2 e o outro 2 permanece dentro do seu radical. Então, eu tenho como resposta dessa multiplicação 2 raiz sexta de 2. Ok? Olha o segundo exemplo agora. Mais uma vez, eu tenho multiplicação de radicais com índices diferentes. Então, quer dizer que eu preciso fazer o MMC. MMC entre 4 e quando não tem ninguém aqui é 2. Qual é o MMC de 4 e 2? Você aí já sabe? É 4. Então, olha o que eu vou fazer. Vou escrever um radical novo para cada um. Então, aqui vai ficar como 4, porque é o resultado do meu MMC desses dois índices. O meu radicando eu também escrevo. E agora eu vou fazer aquele processo de multiplicar o índice e o expoente. Então, desse 4 para ter ficado 4, quer dizer que ficou a mesma coisa. Então, quer dizer que eu multipliquei por 1, já que o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, aqui também fica 3 vezes 1, 3. Desse 2 para ter virado esse 4, quer dizer que eu multipliquei por 2. Então, aqui eu multiplico por 2 também. 4 vezes 2 dá 8. Olha o que aconteceu aqui agora. Então, eu tenho raiz quarta de 3 elevado a 3 e 3 elevado a 8. E aí eu posso fazer o mesmo processo daqui. Só que agora eu vou encurtar um pouco o caminho, né? Já que eu consegui explicar aqui para você bem detalhado, aqui nós já vamos fazer pelo um caminho mais rápido. Então, olha aqui, gente. O que eu sei aqui, então? 3 elevado a 3 e 3 elevado a 8, pela propriedade das potências, aqui eu posso manter a base e somar os expoentes, que seria 3 elevado a 11, certo? E agora, o que eu posso fazer com esse expoente 11 para que eu possa simplificar aqui? Que eu possa simplificar, não, que eu possa extrair do radical o meu radicando. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou escrever, então, que essa potência de 3 elevado a 11 é a mesma coisa que 3 elevado a 4 vezes 3 elevado a 4, ó. Porque 4 mais 4 já dá 8. 8 para chegar no 11, faltam 3, ó. Base igual, então eu manteria a base. 4 mais 4, 8. 8 mais 3, 11. Olha aqui agora. Quem que eu vou conseguir extrair do radical? Esse fator 3 e esse fator 3. E os outros, o outro permanece dentro do radical, que é 3 elevado a 3. Porque agora o seu expoente está menor que o seu índice.
Então, aqui o que acontece? 3 vezes 3 dá 9, e dentro do radical eu tenho 3 elevado a 3 é 27. Então, eu teria como resposta dessa multiplicação 9 raiz quarta de 27. Muito bem, agora vamos fazer os exemplos de divisão de radicais com índices diferentes. Vamos lá? Bom, gente, então agora eu trouxe exemplos com divisão com índices diferentes. Então é o mesmo procedimento. Olhei para os índices, estão diferentes. Eu devo fazer então o MMC. Qual é o MMC entre 5 e 3? O MMC então vai ser 15. Então eu escrevo de novo o radical com um novo índice agora, que é 15, que é o resultado do MMC. E o radicando eu mantenho. Aqui quando não tem expoente é porque é 1, tá? Então agora o que eu vou pensar? Do 5 para ter virado 15 quer dizer que eu fiz multiplicado por 3. Então também multiplico 1 por 3, que dá 3. Do 3 para ter virado 15, eu fiz aqui multiplicado por 5. Então aqui eu também multiplico por 5, que dá 1 vezes 5 dá 5. Opa, mas eu escrevi uma coisa errada e ninguém corrigiu. Aqui é radicando 2, não é radicando 3, né? E agora, o que eu faço? Agora que o índice está igual, eu posso então escrever todo mundo num radical só. E aqui ficaria então 3 elevado a 3 vai dar 27. 2 elevado a 5 dá 32. Então, eu poderia deixar essa resposta aqui mesmo, certo? Segundo caso aqui, então, de novo, índice 2 e índice 3. Quer dizer que do jeito que está eu não posso dividir. Então, eu vou fazer o MMC. Qual é o MMC, então? Aqui eu mantenho radicando, né? Entre 2 e 3. MMC entre 2 e 3, nós sabemos que é 6. Ó, escrevi, então, o novo índice e o radicando permaneceu. Agora eu vou fazer aquele processo de multiplicar. 2 vezes quanto que virou 6? Foi vezes 3. Ué, mas aqui não tem expoente? Tem, quando não tem ninguém é porque é 1, né, gente? Então aqui eu também multiplico por 3, que dá 3. Aqui, do 3 para ter virado 6, eu multipliquei por 2. Então aqui eu multiplico por 2, que dá 2. E agora, o que eu posso fazer? Então você pode escrever agora raiz sexta, então, de 10 elevado à terceira, que dá 1000, dividido pela raiz sexta de 5 elevado ao quadrado. Quanto que é 5 elevado ao quadrado? É 25. E aí, eu posso dividir, então, já que os índices estão iguais, agora aqui eu posso fazer a divisão de 1000 por 25, que vai dar a raiz sexta. Vamos fazer aqui 1000 dividido em 25. Dá 4 vezes dá 100, então dá 40. Então daria a raiz sexta de 40, ok? E aí, por fim, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe agora uma multiplicação e uma divisão com índices diferentes num exercício só. Vamos fazer então? Só vou apagar a minha conta aqui, porque meu diretor está morto. Então, agora vamos fazer esse exemplo, então. Primeira coisa, vamos resolver o numerador ou já podemos resolver tudo de uma vez só, já faz um MMC só. Então, aqui quando não tem ninguém é índice 2 e aqui também não tem ninguém índice 2. Então, eu vou tirar o MMC entre 2 e 3. MMC entre 2 e 3, nós sabemos que é 6. Ó, então eu vou escrever tudo de novo. Ó, tô escrevendo todos os radicandos do jeito que estavam. 2, 3 e 2. E agora o que eu sei? Eu sei que o meu índice agora vai ser 6. Então aqui o índice vai ser 6, 6 e 6. Meu índice novo, né? E aí? Quando não tem aqui expoente, você sabe que é 1 cada um deles. De 2 para ter virado 6, eu multipliquei esse cara aqui por 3. Então eu multiplico aqui por 3 também. De 3 para ter virado 6, eu multipliquei por 2. Então eu multiplico aqui por 2. E aqui no denominador, de 2 para ter virado 6, eu multipliquei esse cara aqui por 3. Então, multiplico esse cara por 3. Olha aí, o que aconteceu aqui agora? Eu posso, então, já fazer a multiplicação aqui em cima e depois eu divido. Então, eu vou ter, então, raiz sexta de 2 à terceira, que é 8, multiplicado por
raiz, opa, deixa eu escrever direitinho, de raiz sexta de 3 ao quadrado, que é 9, dividido por raiz sexta de 2 ao cubo, que também é 8. Gente, vejam aqui, como eu tenho uma multiplicação aqui entre os dois, e aqui eu tenho uma divisão, você tá vendo que tá raiz sexta de 8 em cima, raiz sexta de 8 embaixo? Então quer dizer que eu posso simplificar esse com esse, já posso dividir esse com esse, que raiz sexta de 8 dividida por raiz sexta de 8 dá 1. E aí o que sobrou pra mim? E aí sobrou pra mim então raiz sexta de 9 como resposta, certo? Você já poderia ter feito essa divisão que eu fiz aqui em cima, ó. Não sei se você observou na hora que eu estava fazendo a conta. Poderia vir aqui e já simplificar esses dois e não precisar ter feito essa conta que eu fiz aqui embaixo. Certo, minha gente? Então eu espero que você tenha entendido esse conteúdo de multiplicação e divisão com radicais de índices iguais e índices diferentes. Espero que você arrase aí nas suas provas e faça bons estudos. Até a próxima aula. Tchau!